Obrigado, Rose. Imagina. Todo mundo me ouvindo bem? Sim. Legal, legal. Bom, eu acho que essa daqui é a primeira webinar que eu vou fazer. Normalmente quem faz é o meu outro sócio, é o Ivon, mas nada como uma primeira vez, né? A gente fica um pouquinho nervoso e tal, mas no final vai dar certo. Vou compartilhar minha tela. Me avisem quando estiverem enxergando. Que aí hoje a gente vai falar sobre a transformação digital fiscal. Essa é uma apresentação que a gente fez o ano passado na ZUG, só que teve agora no meio do caminho uma pandemia. E aí a gente vai conversar um pouquinho o que mudou, né? Como que a gente vai falar de transformação digital antes que era para ser algo planejado e de repente começou a ser da noite para o dia aí nos novos tempos de Covid. Todo mundo enxergando minha tela? Sim, Thiago. Sim, Thiago. Legal. Show. Vou continuar então. A gente vai falar da transformação digital. Antes de falar, vamos falar um pouquinho quem eu sou. Eu sou formado em sistema de informação. Eu já trabalhei em diversas empresas aí do mercado, como a NET, Metrô de São Paulo, sempre como prestador de serviços, Teleperformance, a Avianca e também a Bolsa de Valores. Desde 2012, estou no ramo aí, resolvi empreender. Eu mais dois sócios fundamos a Flux IT. A Flux IT, ao longo da trajetória, e acabou desenvolvendo um produto que, em 2018, há 2 anos atrás, a gente teve a cisão. A gente acabou dividindo em uma nova empresa, que é a Dutex, que é responsável pela parte de automatização fiscal. Tá? Então, a gente foca em simplificar o dia a dia do departamento fiscal. Aqui não tem uma interação muito grande, mas depois eu vou querer saber um pouquinho mais dos participantes, quantos são da área fiscal. Eu acho que a gente vai se entender um pouquinho melhor ao longo da apresentação e ver como que é a transformação digital. Para falar um pouquinho da transformação digital, eu gosto sempre de dar um contexto histórico da coisa, né? Como que a gente está falando da nova era, de um novo momento de digitalização de tudo, não aconteceu da noite para o dia. A gente vai ver que ao longo do tempo as coisas foram mudando e a necessidade da gente se adaptar. Então, o ponto inicial para a gente começar disso, eu sempre falo das históricas das gerações. Esses anos iniciais e finais são baseados nos estudos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre trabalharam muito com dados. E a primeira geração que eles têm mapeado foi os baby boomers. Essa é uma geração que veio no período pós-guerra, então estava devastado o país, o planeta estava devastado, houve um decréscimo, uma morte de muitas pessoas, e aí realmente teve um incentivo por parte do governo, teve um incentivo para ter mais filhos. Esse daí é a geração baby boomers. Essa geração nasceu entre 40 e 60 e começou a entrar no mercado de trabalho. Então, por estar o mercado todo destruído, a grande significado de sucesso para eles era estabilidade. Quando eles entravam numa empresa, eles queriam ficar nela até o final da vida. Então, a gente destaca aí quantos que a gente não conhece aí na geração de nossos pais ou nossos avós, que muitas histórias entraram como estagiário, entraram como office boy e aposentou como diretor, como encarregado e etc. Então, eles faziam carreiras dentro de uma única organização. Então, é a grande característica dos baby boomers no cenário empresarial. Logo depois deles veio a geração X. A geração X, num cenário econômico muito mais estável, então não tinha mais aquela preocupação de pós-guerra. É uma geração de empreendedores. Eles conseguiam arriscar mais, né? Então foi a geração que a gente teve um grande avanço tecnológico. Na foto aí a gente está com o Steve Jobs e o Wozniak, que são os fundadores da Apple. Sucesso para eles era o status. Eles queriam ganhar muito dinheiro e usufruir isso ao longo da vida. Eles não tinham mais a visão dos próprios pais deles, onde eles precisavam se aposentar para usufruir, né? Então, muita gente fala, meu sonho é quando eu aposentar, vou comprar uma casa no campo e vou viver o resto da vida lá. Vou comprar uma casa na praia e vou viver o resto da vida. Para a geração X já era diferente. Eles queriam ganhar dinheiro rápido para poder usufruir durante a vida. Então, várias histórias que essa geração ganhava dinheiro e comprava um carro, melhor carro. Então, começou muito consumismo nessa geração, né? A geração Y é a geração mais atual que a gente está no mercado de trabalho.
Então, não é à toa que a gente vê várias empresas colocando mesa de ping-pong, escorregador e etc. Então, é uma geração que não se apega. Diferente dos avós baby boomers, né? A geração Y, ela não se apega a emprego nenhum. Então, é muito comum na trajetória de qualquer pessoa da carreira de geração Y, ela troca de emprego a cada 1 ano. Na hora que ficou ali, ficou saturado, ela não se empolga mais com aquilo, ela troca. E as empresas, para começar a reter esse talento, começou a fazer diferente, começou a falar, o que a gente precisa fazer? E o sucesso para eles está no prazer da jornada. Eles não querem mais adquirir coisas, eles não querem esperar para se aposentar para usufruir. O convívio entre a vida social e a vida empresarial é totalmente interligada. Então, eles precisam se divertir no trabalho, tá? Então, o sucesso para eles está no prazer, está no dia a dia, está na caminhada, e não só no final, na conquista. Então, é comum para as empresas, para reter esse tipo de talento, elas modificaram muito o ambiente de trabalho, com o escorregador e etc. E os mais recentes, a geração Z, são conhecidos como nativos digitais. Essa galera que nasceu do ano 2000, 2010, já nasceram com celular, já nasceram com internet. A perspectiva deles é totalmente diferente das outras, que, por exemplo, na geração Y, só quando estava com 15 anos de idade, começou a ter internet, começou a ter essa conectividade. Na geração Z, não. Eles já encaram isso como normal. E sucesso para eles não está mapeado ainda. É uma geração que está entrando no mercado de trabalho agora. Então, é algo que vai se descobrir. Mas toda essa transformação que a gente teve reflete-se a isso, reflete as gerações foram mudando, né? Então, o nosso modo de vida foi mudando. E a geração Z é a geração que está entrando no mercado de trabalho agora. E o que vai ser o pós-Covid, né? A gente não está falando de uma nova geração, a gente está falando de uma nova era. Ela impactou a gente, de certa forma, completamente. A gente está vivendo a história. As relações de trabalho que a gente tem hoje, que vamos ter a partir de hoje, não vai ser mais a mesma coisa. Um ambiente de trabalho, então, com escorregador, etc., provavelmente não vai ser a mesma coisa. A gente já viu diversas empresas falando que vai adotar o home office para o resto da vida, até o resto do ano, e enfim, muita coisa vai mudar. E isso pegou de surpresa muita gente, né? E vai mudar a relação de trabalho como um todo, a forma como a gente compra coisas, a forma como a gente consome, o marketing das coisas, tudo isso vai mudar. E isso não é uma geração. Então, lembra que nos outros, normalmente era de geração em geração. Agora não, agora todo mundo foi impactado. E aquele que melhor se adaptar é aquele que vai sobreviver. Isso é normal na cadeia da natureza, né? Não só humana, mas também animal. Então, é muito bom a gente prestar atenção nisso todo. Então, quando a gente está falando de transformação digital, é até engraçado, mas é algo que passa a ser quase que do passado, se considerar bem, porque, cara, entrou uma era agora, Covid, que forçou todo um ambiente. E onde que eu quero chegar nisso, tá? Então, essa daqui é uma foto da posse do Papa, de 2005. Essa daqui foi a posse do Papa do Bento XVI, se eu não me engano. A gente consegue reparar que na foto, em 2005, já existia tecnologia, já existia internet, mas nessa foto a gente consegue reparar algumas máquinas digitais e alguns celulares. Se a gente contar bem, a gente consegue ver um no cantinho, um outro ali na menina e um outro ali no meio, que tem uma rodinha olhando alguma coisa. 8 anos mais tarde, a gente teve outra troca de Papa. Dessa vez é o Papa atual, e essa é a foto que representa a posse do Papa. Olha que em 8 anos, a cultura, a sociedade mudou completamente. Em 8 anos, a gente saiu de 3 pessoas que tinham celular ou máquina digital para todo mundo tem máquina digital. É difícil, nessa imagem, a gente achar alguma pessoa que não está segurando um aparelho digital para tirar foto. E o que eu quero falar com isso? As novas gerações influenciam o impacto do comportamento das outras gerações. É normal a gente ter no nosso grupo de WhatsApp a vovó, a mamãe, a titia que manda bom dia todo dia para a gente. Bom dia, como estão? Bom domingo e etc. As velhas gerações, né, os baby boomers X, vão se adaptando conforme as coisas vão mudando. Então, coisas que são feitas para gerações mais novas também impactam
o modus operandi, né, o estilo de vida das gerações mais antigas. E o governo? Será que o governo está apartado disso tudo? Não, o governo também se adapta, o governo também faz o seu dever de casa na relação de transformação digital. Um exemplo, começou em 2001 com certificado digital. Esse foi o pontapé inicial para a gente conseguir ter as coisas que temos hoje. O certificado digital nada mais é como um cartório. O cartório, a gente assina um papel, não tem valor nenhum. A gente vai lá no cartório, o cartório dá um carinho e fala, agora esse papel realmente é o Thiago que assinou, agora sim. É alguém que é mais importante. O certificado digital é isso. Ele serve para falar que a sua empresa é a sua empresa, tá? Então, hoje a gente está vivendo aí, fazendo de novo um paralelo com o período da pandemia. É muito normal, todo mundo usa um certificado, uma assinatura digital. A gente não precisa mais reconhecer firma, a gente não precisa mais de cartório. A assinatura digital de documentos substituiu o cartório nesse ponto. Então, a gente já consegue encurtar as relações, encurtar o tempo, graças ao certificado digital. Depois do certificado digital, a gente veio com a nota fiscal eletrônica. O certificado digital é importante porque, com a nota eletrônica, eu sei que realmente é a empresa do Tex que está emitindo a nota fiscal, né? Por isso é tão importante a posse e a senha desse certificado digital. Depois da nota fiscal eletrônica, tivemos SPED e várias outras obrigações, SPED contábil, SPED fiscal, PIS, COFINS, FCONT, enfim, muitas outras sopa de letrinhas aí do governo que continua evoluindo, tá? Eles não pararam por aí. Mais recente, a gente fala de nota fiscal de serviço eletrônica, NFF e algumas outras siglas. Toda a trilha SPED que a gente fala, né? Como se não bastasse, em 2017, o Brasil foi eleito pelo Banco Mundial o país mais burocrático do mundo, o pior país do mundo para se ter um negócio. Você vê que a evolução foi, só que aí o governo começa a ter várias ideias, vários negócios que deveria facilitar, só que nessa onda de querer controlar as coisas, a gente se tornou o pior país do mundo. Aqui pequenos dados para mostrar o quão grande é essa complexidade e o porquê da necessidade de uma transformação digital, especialmente no ramo fiscal, que muitas vezes ficou despercebido. A nota fiscal eletrônica, a gente já teve 4 versões, desde 2007, né, do primeiro ano dela. Então, olha o número de campos da nota fiscal eletrônica que mudou. Na primeira versão, a gente tinha 374 campos. Na última versão, a gente tem 758. É o dobro de campos. A complexidade para você monitorar cada mudança, para você saber se aquele campo se aplica ou não, é extremamente complexa para um humano ou para um colaborador da área fiscal. E assim foi para todas as outras obrigações acessórias, tá? Se a gente falar do SPED, a mesma coisa, em 10 anos a gente teve 22 versões diferentes. Temos mais ou menos 1.900 campos para dentro do SPED. E para a GNRE é a mesma coisa, um documento que é simples, só no pagamento de interestadual. Cara, a gente tem mais de 17 códigos, 84 produtos que precisa ou não ser preenchido de acordo com o seu produto. Um pequeno paralelo, o que é o custo disso tudo para o Brasil, tá? O Brasil recolhe mais ou menos 35% em impostos do PIB. Então, o PIB do Brasil está em 6 trilhões, 2 trilhões, mais ou menos, são de carga tributária. Para manter essa máquina funcionando, é isso que a gente paga de imposto. Esse imposto está mais ou menos comparado com países de primeiro mundo, Japão, Alemanha, enfim, a gente tem a mesma taxa de porcentagem em relação ao PIB de grandes países. Tá? Fazendo agora, puxando um pouquinho mais para o nível do analista fiscal, né? O que o analista fiscal faz no dia a dia e por que tem tanta essa necessidade de uma transformação digital? Por que a gente não pode mais ficar tão dependente de um humano ficar fazendo tarefas simples e banais? Desculpa pelo simples e banais, tá? Mas tarefas manuais e repetitivas. Isso daí a gente não tem o capital intelectual envolvido. Então, responsabilidade do analista fiscal hoje, o que eles fazem? Eles acompanham a legislação tributária. Olha todos os campos que a gente teve mudança dentro da nota fiscal eletrônica, dentro do SPED. Precisa de alguém ficar acompanhando essa mudança, se aquilo se aplica ou não para dentro da sua empresa. O analista precisa receber e emitir as notas fiscais da sua empresa, seja de entrada, seja de saída. Precisa olhar os livros fiscais, os SPEDs, ele precisa
ver se tudo está certinho, se foi enviado. Ele precisa apurar e revisar o cálculo de tributo. Essa é a parte, é a obrigação principal. A obrigação principal da empresa é recolher os tributos. Ele precisa ver se as obrigações acessórias estão cruzadas. Então, o governo está se modernizando. Hoje, a capacidade computacional do governo é absurda de conseguir relacionar a sua GIA com o seu SPED com a sua nota fiscal. Então, ele já consegue fazer tudo isso. O analista fiscal precisa também fazer isso, que é através da reconciliação. Ele precisa considerar um ou outro documento se está tudo certinho. Além disso, eventualmente pode acontecer falhas, e aí a gente tem um atendimento à auditoria, fiscalização. O analista fiscal precisa acompanhar essa pessoa e também o acompanhamento de processos administrativos em caso de algum erro, em caso de alguma certidão negativa, certidão positiva, desculpa, ou alguma notificação através do DTF. Mas dessas tarefas, o que hoje em dia já é feito por um robô, por um sistema? O acompanhamento da legislação, um robô faz muito melhor do que nós. O robô está conectado em todos os lugares, ele já consegue ver isso de uma forma muito mais eficiente do que um humano. O recebimento e a emissão de notas é a mesma coisa. A gente tem a parte de dentro do SAP mesmo, que é a Miro, o Migo, que já faz esse recebimento, cruza com o PO e etc., de uma forma totalmente automática. Análise dos livros fiscais, a mesma coisa. Então, falando de SAP, a gente tem o TDF, que já está fazendo essa geração dos livros, já faz por dentro de um robô. A gente não precisa mais de tanto esforço humano, até porque fazer isso manualmente é impossível. Revisão e cálculo dos tributos, a mesma coisa, já é feito por robôs, que faz com uma capacidade muito melhor. Revisão e a reconciliação também, que ele consegue fazer tudo isso. Atendimento e auditoria e acompanhamento, ainda não. Por que ainda não? Daqui a pouco, os auditores fiscais ou a fiscalização vai conseguir fazer um self-service na empresa. Falando, deixa eu entrar aqui, cadê os seus documentos? Ele vai entrar no sistema e vai conseguir pegar todos os dados. Só que aqui envolve um pouquinho mais, que é o ser humano, é aquela questão de poder e etc. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. E a mesma coisa com o acompanhamento de processo administrativo, que a gente poderia colocar uma inteligência artificial para fazer tudo isso. E o futuro? A gente falou, então, beleza, esse é o cenário do mundo, né, das gerações, a gente falou os cenários do governo. E o futuro? O que a gente visa para o futuro? Né? 35% das competências que hoje a gente considera muito importante, daqui a 5 anos vão ser banais. O exemplo que eu trouxe na figura é a datilografia. Era comum, na nossa época, a época dos nossos pais, ter curso de datilografia. Muitas vezes precisava de datilografia 1, datilografia 2, que era a máquina era diferente, máquina digital, máquina... Hoje em dia, a datilografia ninguém considera, não serve para nada. É básico, todo mundo precisa saber isso. E aí, 35% das competências que hoje a gente acha que, eu sei mexer num Word. Cara, daqui a 5 anos não quer dizer nada. Eu sei mexer num Skype. Cara, não quer dizer nada. Quais são essas tecnologias? Fica difícil, aí é muito futurologia para descobrir, mas 35% isso daí é um passo importante da gente sempre se manter atualizado. As coisas vão mudar. 57% dos empregos formais do Brasil poderão ser substituídos por robôs. A gente viveu isso daí nas montadoras, que era um monte de humanos fazendo toda a soldagem, toda a montagem do veículo. Hoje em dia o robô faz tudo. E aí a gente vai ter 57% dos empregos formais poderão ser substituídos. Esse é um ponto de alerta. Então, aquele ponto que eu frisei ali do analista fiscal, possivelmente tudo aquilo pode ser mudado por um robô fazer. 65% das crianças do primeiro ano, são crianças de 6 a 7 anos de idade, vão trabalhar com atividade completamente nova. Vai ter uma profissão nova, uma carreira nova para elas. Chega a ser engraçado, mas você fala, nossa, não, isso não vai acontecer. Quantos motoristas de aplicativos vocês conheceram quando eram mais novos? Quantos cientistas de dados? Então, são novas profissões que surgem e começam a fazer parte do nosso dia a dia, que acontece naturalmente. E as novas gerações já estão se adaptando. Então, as crianças que estão aí no primeiro ano, elas já vão trabalhar com atividades completamente novas. E isso a gente precisa ficar atento. A gente precisa se modernizar, é o ambiente de trabalho que vai se mudando para a gente ter essa nova capacidade dentro da empresa. E como que isso influencia? Já dei até um pouquinho de spoiler ali atrás. Numa empresa normal, a gente precisa ter canais de comunicação com esse público
todos os possíveis. Então, por telefone, por correio, é muito raro, mas ou fisicamente, se a gente falar das gerações mais antigas, com certeza eles preferem esses meios de comunicação. Se a gente falar da geração mais nova, eles vão preferir mandar um Facebook ou um WhatsApp para reclamar de alguma coisa. Cara, sua encomenda veio errado, sua peça está com defeito. Então, a sua empresa precisa criar uma estrutura para ficar apta a receber reclamações, elogios, opiniões em todos esses canais. E muitos outros que vão surgir, tá? E também em marketing. Olha como está antigo isso daqui. Essa é uma apresentação do ano passado. Hoje em dia a gente já fala de TikTok, que não estava na apresentação. Então, para marketing, etc., uma empresa também precisa começar a olhar essas novas tecnologias que vão surgindo. E o governo? Como que o governo está se adaptando? Infelizmente, o governo ainda anda a passos de tartaruga, né? A gente hoje consegue abrir reclamações formais no governo através da internet, telefone mais ou menos, a gente tem aqueles atendimentos padrões do governo que é super ruim, na maioria das vezes não foge nunca da gente escrever a carta, reconhecer firma no cartório, protocolar o pedido e etc. Mas o governo tende a se modernizar. Uma tendência dessa é o domicílio tributário eletrônico, que o governo já começou a fazer isso. Então, a comunicação oficial entre o governo e a sua empresa não é mais uma carta, não é mais o fiscal, é eletrônico, é o DTE que ele vai te mandar uma notificação e começa a contar como um prazo legal da coisa. E nos projetos? Vamos começar a falar então de projetos, trazer isso daí um pouquinho mais para o ramo da TI, de um projeto mesmo, um projeto fiscal, que daqui a pouco a gente vai falar como implementar uma transformação digital fiscal na empresa. Os projetos não são mais como era antigamente. Se a gente falar antigamente, era uma premissa, qualquer projeto, a gente falar de PMI. Tinha que estar tudo dentro do escopo, tudo muito bem mapeado, qual que era o melhor caminho, qual que era o pior caminho. Hoje em dia, qualquer projeto que a gente já fala da metodologia ágil. E a metodologia ágil não é entregar qualquer coisa rápido. É o caso da imagenzinha de cima. Você não precisa entregar as coisas do jeito, o meu projeto é o todo, vou entregando isso daqui. Mas se não tem funcionalidade para o cliente, não serve de nada. O conceito de metodologia ágil é você conseguir fazer entregas, é o MVP que eles chamam, né? Entregas palpáveis que agrega valor. Nesse exemplo, talvez a pessoa que ela queria um meio de locomoção entre o ponto A e o ponto B. A figura 1 não resolve nada, a figura 2 nada, só que lá embaixo o skatezinho já ajuda. A pessoa está triste, mas e falo de melhorias. Opa, entregou um patinete, olha, já é algo que eu consigo segurar com a mão. 3, e aí vai melhorando e vai evoluindo o projeto com materiais palpáveis. Tá? No PMI a gente tem um negocinho um pouquinho mais quadrado e muito mais amplo, então é para ver que isso daí já caiu também. Um outro conceito muito aplicado para projetos é fail fast, learn faster. Não é problema falhar, mas você precisa corrigir rápido os seus erros e aprender com eles. Então, na metodologia ágil que a gente entregou cada passo, na hora que você entregou a primeira coisa, você vai monitorar aquilo, vai ver o que está de certo, o que não está, e vai fazer as devidas correções para o projeto número 2, para o entregável número 2. Isso é extremamente importante para as empresas e é conceitual, é cultural. As novas gerações vivenciam isso daí. Isso daqui vem muito do Vale do Silício, com todas as startups, etc., e empregou em grandes corporações. Grandes corporações já vivenciam essa nova metodologia. Além disso, tem essas outras que é User Experience e User Interface. Não adianta ter algo extremamente bonito se não é funcional. Essa imagem representa muito bem. Para o humano que está passando ali no meio da praça, ele não quer saber se o teu caminho é mais bonito de um lado ou de outro. Para ele é mais útil, né? Mais fácil fazer esse corta-caminho. E nisso, as pessoas que desenvolvem e entregam projetos precisam estar muito atento, muito centralizado no usuário para poder entregar algo de valor. Não entregar algo só bonito, mas que não serve para nada. Além disso, a gente tem um novo conceito que são das equipes multidisciplinares. Antes, a gente tinha aquele departamento gigantesco que fazia tudo.
Isso daqui é um conceito que veio junto com o Spotify, que ele tem equipes muito menores, até 8 a 10 pessoas no máximo, multidisciplinar. Então, dentro da mesma equipe, você vai ter essa pessoa que vai analisar se a coisa funciona, se não funciona, você vai ter uma outra pessoa de TI, você vai ter uma pessoa de fiscal, e você consegue fazer a roda girar, você vai ter uns entregáveis muito mais rápido, e sempre com um escopo de serviço muito menor. Conceitos novos também que surgiram, RPA, é a robotização de processos. A gente sempre brinca, o humano tem que ser usado onde o humano precisa ser usado. Ficar digitando informação, colocando informação do lado A para o lado B, deixa que o robô faz. O robô faz muito melhor que nós, muito mais rápido. Tá? Então, a robotização veio, está presente no nosso dia a dia e ela também faz parte dessa transformação digital. Tá? Com a Covid, quando a gente teve que todo mundo ficar em casa, home office, trabalho remoto, cara, é muito difícil você cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar de tudo e ainda ter que trabalhar. Nisso, as empresas estão enxergando muito valor agregado na robotização do processo. Então, é um ponto de cuidado que a gente falou, os robôs vão substituir os trabalhos humanos? Vão substituir. E a gente também tem a API. Isso daqui é mais uma provocação do slide anterior, a gente fala de robotização, tem muita empresa que usa RPA como se fosse bala de prata. Ah, vou conectar agora todos os meus sistemas usando RPA. Não faça isso. O RPA é uma ótima funcionalidade para fazer o trabalho manual e repetitivo. Quando a gente fala de integração de sistemas, dê preferência pelos meios formais da coisa. Dê preferência por uma API, dê preferência por uma integração entre arquivos ou qualquer coisa do gênero. Por quê? O RPA, você desenvolveu do seu lado e o fornecedor do seu software não sabe que você está integrando. O fornecedor do seu software pode simplesmente mudar a cara do software inteirinho e o seu robô vai parar de funcionar. Muitas vezes você só vai enxergar aquela falha muito tempo depois, quando já tem um monte de trabalho acumulado. Se a gente falar do time fiscal, no começo do mês que tem todos os pagamentos de tributos e a entrega dos livros, isso daí pode ser um tiro no pé na hora que ele perceber que não processou o negócio durante 10 dias. Então, fazendo por API, o fornecedor do software garante que qualquer alteração que tenha, ele vai te comunicar, falando, ó, eu mudei aqui, e você tem um tempo hábil para se adaptar. Legal, falei então de toda uma evolução de projetos, tudo que isso muda e as gerações, como que se adapta com isso. E como que a gente implementa, então, uma transformação digital fiscal com sucesso, que é o mais importante. O que é a transformação digital e como que a gente vai fazer isso funcionar no nosso dia a dia? Primeiro passo, repense os processos internos. Não adianta você deixar um processo burro rápido, não adianta ser um processo ineficiente ou ineficaz feito por robôs. É hora, já que você vai robotizar, já que você vai trazer a TI para dentro do seu departamento, repensa. O que eu consigo otimizar? O que realmente é necessário fazer? Será que realmente eu preciso fazer cada um desses detalhes? Um exemplo que eu tive isso daqui na consultoria que a gente presta serviço, o cliente falou, Thiago, eu preciso que o robô faça o download desses arquivos aqui em cada máquina antes da pessoa começar. O pessoal usava MasterSaf e esse processo de download demorava 15 minutos. O que acontecia? Os funcionários entravam e cada um entrava lá na sua máquina, mandava fazer esse download do arquivo e ia tomar café. Depois de 15 minutos, voltava, o arquivo estava lá na máquina de cada um. Quem conhece o MasterSaf sabe que cada máquina trabalha independente. Ele queria colocar 5 robôs para ficar fazendo esse download automático. E aí a pessoa ia chegar e já ia ter os arquivos. Mas aí eu fiz uma provocação, por que cada um precisa fazer esse download? Por que você não faz uma pessoa só fazer o download e disponibiliza o arquivo para todo mundo? Ele ficou pensando e falou, é verdade, resolve. Enfim, não ganhei o projeto, né, de robotização, a gente não robotizou um trabalho burro, tá? Porque a gente só mudou o processo interno e não era necessário uma robotização da coisa. Nisso, é muito importante que você está fazendo essa transformação digital, invista na mudança da cultura. É a hora que você consegue remodelar o seu departamento para conseguir fazer algo a mais, conseguir fazer algo colaborativo. Tenta juntar toda a sua equipe, fala, o que a gente pode mudar, o que a gente consegue automatizar, como que a gente vai trazer essa digitalização para dentro do nosso departamento fiscal. O que é a mudança da cultura? É vestir, todo mundo vestir a camisa mesmo e ter esse mesmo propósito.
Isso é extremamente importante. E faz parte da mudança da cultura o desenvolvimento da equipe. Não adianta você ter uma equipe muito fraca e a empresa não investir nessa equipe. É super importante que a equipe esteja engajada, esteja presente e querendo algo a mais. Isso é cultura, isso é cultural. A gente vê que várias startups têm crescido e bate muito nessa questão de propósito e etc. É graças a isso, é a cultura. E aí toda a equipe está engajada nesse mesmo sentido. Então, na hora que você estiver fazendo uma transformação digital dentro da empresa, bate nesse ponto. Você vai ter uma equipe engajada, você vai ter uma equipe muito mais centrada. Essa daqui eu falei era uma apresentação pré-Covid. Adote uma fase de transição. O que é isso? Avisa para todos os outros departamentos, especialmente o departamento fiscal, ele é demandado por todos os outros departamentos da empresa, seja por departamento de vendas, que precisa emitir uma nota fiscal, departamento de compras, que precisa da entrada desses documentos fiscais, logística, que precisa da saída do material, e todos os outros. Quando estivermos fazendo a mudança, a transformação digital dentro da empresa, é muito importante que todas as outras áreas saibam que você está fazendo essa mudança. Então, você fala, nesse período eu estou mudando isso, isso e isso. Porque as outras áreas, se não sabe, ela não está nem aí para o que você está fazendo. E aí ela vai começar a te demandar. Na hora que você tem uma fase de transição, elas vão poder, inclusive, colaborar com isso. Às vezes, a gente só tem uma visão curta, né, dentro do departamento, alguma outra área pode falar, mas se você colocasse um portal onde disponibilizasse todas as notas para mim, resolveria o problema. E é nisso que a gente tem que aproveitar esses insights, essas opiniões das outras áreas para conseguir melhorar a transformação digital. E por que eu falei que é o período pré-Covid? Essa fase de transição, desde março, reduziu. O pessoal falava, em 1 ano vou fazer a minha transformação digital. Agora tomou um top-down que precisa fazer para ontem, né? A robotização precisa acontecer, a digitalização, a automatização dos seus processos precisa fazer para ontem. Então, é por isso que eu brinquei que essa é uma apresentação antiga, mas quem assistiu a palestra do ano passado e conseguiu adotar essa fase de transição, com certeza já estava alguns passos à frente de quem foi pego de surpresa, entre aspas, aí, pela Covid. E alinhar as mudanças é exatamente isso que eu falei, da fase de transição, deixa todo mundo saber o que é. Todo mundo vai colaborar, todo mundo quer o bem da empresa, todo mundo quer que a empresa faça mais e melhor. Então, na hora que você fala, cara, eu estou mudando, eu preciso organizar o meu departamento, me ajuda? O que você depende do meu departamento? Preciso de nota, preciso de cálculo fiscal, preciso saber qual que é o imposto XPTO. Na hora que você ouve isso daí, você consegue centralizar essas informações e você consegue estruturar uma melhor entrega. Lembra da metodologia ágil, porque às vezes você vai entregar de um jeito, a pessoa fala, mas se isso fosse diferente, ia ser muito melhor. Às vezes é coisa simples, um botão que sai da direita vai para a esquerda vai ajudar muito a pessoa, porque a mão direita dela naquela situação está ocupada e ela só consegue apertar com a mão esquerda. Então, essas análises precisa ter e o restante da organização vai ajudar muito o processo. Encontre as melhores ferramentas digitais. O que isso eu quero dizer? Não reinventa a roda. Você não precisa gastar tempo nem dinheiro com isso. Se tem empresas que já fazem essa solução de reconciliação, de pagamento de tributos, de robotização, olha para essas empresas. Elas já implementaram essa solução em diversas outras empresas e, às vezes, uma dor que você está tendo, se você não consegue enxergar uma solução, esse fornecedor de software já sabe. Esse fornecedor de software já passou por isso em alguma situação muito parecida. É o famoso benchmarking. Então, você vai usar uma ferramenta para isso. O preço e o custo dessa ferramenta já está diluído entre todos os outros clientes. Se você traz tudo isso para dentro da sua casa, para debaixo da sua asa e quer desenvolver tudo, você está reinventando a roda. Você vai gastar tempo e dinheiro com isso. Por isso que vale muito a pena. Olha para o mercado. Tem soluções de tudo quanto é tipo. Se você olhar e não estiver no mercado, ou se aquele negócio do mercado não atender, aí sim vale a pena você fazer algum customizado, mas muito específico. O resto, o core, o principal, se atende, vale muito a pena. Aí vai na matemática financeira da coisa, até qual ponto que isso é bom ou não. E quais são os grandes benefícios da transformação digital fiscal? O que tudo isso que a gente acabou de falar, desses outros 10 passos, traz de bom para a sua empresa?
Primeiro, atualização constante. A sua equipe vai estar engajada num propósito comum. Ela vai querer estudar cada vez mais. Então, na hora que você traz uma robotização para dentro do departamento fiscal, aquela pessoa vai se sentir ameaçada de perder o emprego e ninguém quer ficar para trás. Ela vai começar a aprender, vai aprender sobre robôs, vai conseguir entregar muito melhor a qualidade do trabalho dela. Vai ter melhoria no processo, porque você vai conseguir fazer muito mais. Os robôs são eficientes. Ou não só robôs, se a gente falar que o outro departamento que dependia de você, que ficava ligando, que ficava abrindo chamado, você construiu um portal para que a pessoa faça self-service aquela funcionalidade, você vai ter uma melhoria do processo como um todo. A mudança da mentalidade é principal, é aquilo, vamos colocar todo mundo remar para o mesmo lado, né? Então a gente vai ter uma mentalidade de uma equipe engajada a partir do momento que a gente faz essa transformação digital. A qualidade do trabalho melhora, a gente vai ter uma reestruturação do pessoal, usar o humano para aquilo que o humano é necessário. Tarefa manual e repetitiva, não precisa de um humano fazendo isso. A gente, consequentemente, tem redução de custos, porque é a redução de tempo de entrega, é a redução dos afazeres, de hora extra. A gente fala que os robôs tornam o dia a dia mais humano, né? Então, pessoas que antes faziam hora extra para fechamento não precisa mais fazer essa hora extra porque a tarefa manual e repetitiva os robôs fazem. E a gente tem uma integração com a organização inteira. O departamento fiscal não vai ser aquele departamento odiado. Todo mundo chama que o departamento fiscal só é custo para a empresa, pagar imposto e etc. A gente brinca também que ninguém nasce querendo ser analista fiscal, né? Todo mundo quer ser jogador de futebol, alguém quer ser médico, bombeiro. Mas não, a partir do momento que a gente começa a trazer o departamento fiscal como estratégico e como fornecedor de informações para todas as outras áreas, começa a ter muito mais valor. E a gente tem uma integração como um todo. O departamento fiscal é muito importante para isso. E aí a gente tem algumas pesquisas que foram reveladas pela Gartner no ano passado, e também por algumas outras instituições de pesquisa, que fala assim, quais são os principais objetivos dos gestores, especialmente gestores de TI, fiscal e etc. Número 1, redução de custos. Ele precisa reduzir os custos, é um dos grandes objetivos dele. Redução de tempo de operação, redução de erros. Olha como que a redução e a economia da coisa se mostra muito importante. O período pandemia mostra muito isso daí para a gente. E aquela empresa que não se preparou está sofrendo muita consequência. Teve que se fazer da noite para o dia. Aquela empresa que não vendia online, que teve que começar a vender online da noite para o dia. Então, o gestor fica muito preocupado com isso, tá? Então, ele precisa olhar os custos, ele precisa criar novas soluções. Precisa melhorar o nível de serviço, redução de retrabalho, redução da mão de obra. Os gestores estão olhando para isso, tá? Um outro dado muito importante, um robô custa 1/5 do funcionário, do valor de um funcionário. Essa pesquisa da Gartner é baseada nos Estados Unidos, que lá não tem lei trabalhista, não tem essas férias, não tem esses benefícios que no Brasil tem. Se a gente for comparar aqui no Brasil, provavelmente um robô custa muito menos do que um funcionário, tá? E aí, 49% dos funcionários afirmam que tarefa manual e repetitiva impede eles de sair no horário. Ou seja, 50% dos funcionários fala que está fazendo hora extra por estar digitando informação, está emitindo uma nota fiscal manualmente. Se tudo isso fosse robotizado, aquilo que eu falei, os robôs humanizam os trabalhos, trazem mais qualidade de vida para o trabalho. É isso que eu tinha para falar sobre transformação digital fiscal. Eu acho que é um processo um pouquinho mais longo que eu quis falar aí das gerações e etc., mas era para contextualizar toda essa mudança, tá? Era para contextualizar tudo isso. É algo que já é do nosso dia a dia, é super comum, todo mundo já está fazendo isso, e aí a importância de todos nós estarmos atentos para esse ponto. Beleza? Perguntas? Dúvidas que acharam? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Thiago, pode abrir o microfone ou então mandar no chat da forma que vocês ficarem mais confortáveis. Vamos lá, pessoal. Perguntar qualquer coisa, é meio chato ficar falando sozinho o tempo todo.
Bom, Thiago, Bem, como eu o sempre fico pessoal- com medo, eu nunca sei se eu falei demais, se foi tudo compreendido, se não foi, se é muita informação, se não é, se foi bom, se não foi. Não, foi ótima a palestra, foi um conteúdo muito interessante, assim, e é bem o cenário que nos encontramos hoje, né? Bom, como o pessoal não se manifestou, não tem nenhuma pergunta, Thiago, se você quiser deixar seu contato para que eles, qualquer coisa, te encaminhem um e-mail, tá? Claro, fiquem à vontade, pessoal. A Dutex está aqui, a Dutex é uma empresa que faz automatização dos processos fiscais, a gente nasceu para simplificar no dia a dia do departamento fiscal das empresas. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Lá tinha um e-mail só do contato @dutex. O meu e-mail é thiago.souza, Thiago com H, Souza com Z, @dutex.com.br, tá? Fiquem à vontade, a gente também está em todos os canais aí, ainda não no TikTok, mas quem sabe aí na próxima onda de rede social a gente já começa a fazer parte também, tá? Mas a gente também está muito antenado com as mudanças e estamos aqui para ajudar todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer opinião que tiverem, conta conosco. Thiago, muito obrigada pela disponibilização, pela apresentação, foi excelente, tá? Eu agradeço a participação de todos. Informo que a apresentação ela estará disponível na plataforma da Azul, na área logada em documentos, palestras parceiros, do Tex, a data de hoje, e também o vídeo ficará disponível tanto na parte interna quanto na parte externa do portal, tá bom? Agradeço a todos a participação, tenham uma boa tarde e até a próxima live. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos.